As comunicações parlamentares, em nome do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, deputado José Geraldo. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, como já disse hoje nesta tribuna, no horário de liderança da minoria, que na medida que o governo vota uma mudança, inclusive na Constituição, e limita gastos para os próximos 20 anos, nós estamos percebendo no Brasil inteiro, em todas as áreas, uma precarização dos serviços, falta de investimentos em todos os setores. E aqui eu queria falar dos serviços prestados pelo INSS, pelas agências do INSS ou pelo serviço não prestado. E algumas regiões do Brasil são mais vítimas do que outras. A região norte do Brasil, por exemplo, é uma região que seria contemplada com um programa que foi idealizado no período do governo da presidenta Dilma. Hoje o senador Pimentel do PT era o ministro, e implantamos um programa para todas as cidades acima de 20 mil habitantes ter agência do INSS. Eu entrei de cabeça nesse programa. Eu cheguei a colocar quase todo o dinheiro de emenda parlamentar em um ano para ajudar na construção de agências do INSS no estado do Pará. Infelizmente, nós perdemos muito tempo. Durante quase 2 anos, os municípios tiveram que legalizar as terras onde seria construída essas agências, porque em muitos municípios o prefeito, o município não era dono das terras. A terra era do Instituto de Terra do Pará e Terra, a terra era do INCRA, a terra era da SPU, Superintendência de Patrimônio da União. A terra era de uma área que tinha sido ocupada e virado cidade, e a cadeia dominial ainda não estava sendo repassada para o prefeito. E nós perdemos muito tempo, de forma que nós ainda conseguimos construir muitas agências do INSS no estado do Pará, inaugurá-las, e outras estão em construção, e aquelas que não iniciaram, eu não tenho mais segurança que elas iniciarão. Muitas daquelas que eu coloquei emendas, elas não iniciaram, até porque, em muitos casos, a licitação deu deserta, em muitos casos as empresas abandonaram as obras, depois teve que licitar novamente um outro projeto. E eu venho aqui hoje dizer que no estado do Pará nós temos cidades que as pessoas precisam viajar 500 quilômetros para buscar um benefício da Previdência Social, ou uma noite de barco para chegar até a agência mais próxima. Mas só a construção de agência não adianta. Nós precisamos de resolver a parte funcional da agência. Nós tivemos o último concurso e o governo chamou parte dos concursados e agora não quer chamar mais. Veja bem, existem cerca de 2.644 aprovados excedentes homologados nos cargos de técnicos e analistas de seguro social que precisam ser nomeados dos editais 13 e 19. Existe também a necessidade de homologação suplementar dos aprovados não homologados do edital 7. Concurso vence o prazo em 5/8/2018. No ano de 2016, o TCU, o Tribunal de Contas da União, realizou uma auditoria na autarquia e constatou que precisa se contratar urgentemente novos servidores por meio de reposições dos excedentes aprovados no atual concurso. E o Ministério do Planejamento não quer contratar. Inúmeras reportagens recentes da TV Globo, como o Jornal Nacional e no site G1, vem demonstrando o caos que está no atendimento nas agências do INSS em todo o país. Existe possibilidade de provisão de nomeações dos excedentes por meio da utilização da LOA, Lei Orçamentária Anual 2018, em seu anexo 5º, item 5 do Poder Executivo, subitem 5.1, com cerca de 2.779 cargos em funções vagos que poderão ser ocupados.
A incorporação de gratificação de desempenho de atividades do seguro social em 84% para o servidor do INSS, que já possui condições para se aposentar, está trazendo inúmeras aposentadorias em todo o Brasil, ocasionando assim o crescimento do déficit de servidores nas agências e prejudicando consequentemente o atendimento. Nas agências do INSS, atualmente, o atendimento presencial leva horas para ser concretizado. Em algumas regiões do país, o segurado chega a esperar de 4 a 6 meses para receber algum benefício da Previdência Social. Peço assim, nesse importante discurso, que o Ministério do Planejamento conclua a portaria de nomeações dos aprovados excedentes e comece a chamá-los. Peço também que o senhor ministro Diogo de Oliveira leve essa enorme demanda para o conhecimento da Casa Civil, para que os devidos despachos presidenciais possam ser promovidos. A população brasileira não merece esse descaso. Então, em um momento que nós temos as pessoas habilitadas, concursadas a serem chamadas para as nomeações, em um momento que o INSS está deixando de abrir agências já prontas porque não tem servidores, em um momento que os serviços precisam melhorar, e falo aqui de um estado que é o maior estado do norte do Brasil, o estado do Pará, que tem várias agências em construção, e nós vamos lutar para que essas agências sejam concluídas o mais rapidamente. Mas não adianta terminar a agência e ela ficar um ano parado por falta de funcionário, como aconteceu recentemente com a agência de Monte Alegre, no estado do Pará, de uma emenda parlamentar. Quero dizer ao povo de Monte Alegre que, se não fosse a emenda, a indicação desse parlamentar, com toda a demora, nós ainda não teríamos inaugurado recentemente aquela agência. Infelizmente, não pude estar presente pessoalmente, mas é claro que a população reconhece lá de que houve um grande esforço. Mas, infelizmente, as agências de Almerim, de Gurupá, de Óbidos, de Oriximiná, de Jacareacanga, de Rurópolis, de Medicilândia, do Pacajá, de Eldorado dos Carajás, de São Fé do Xingu, de Tucumã e de tantos outros municípios, ainda não estão nem iniciadas. E algumas iniciadas, como o Novo Repartimento, Itupiranga e tantos outros municípios, que com certeza este ano será concluída, mas nós temos que ter esse chamamento dessas pessoas concursadas para que elas possam trabalhar nessas agências. Veja bem que nós estamos falando aqui de pouco mais de 2.000 pessoas, servidores públicos, para melhorar a vida daqueles que, quando precisam de receber um benefício, não tenha que sofrer tanto como é no estado do Pará. Cidadão que anda 200, 300, 400, 500 quilômetros. E vocês sabem como é difícil se aposentar. Não é nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Lá no Pará, muitos precisam contratar advogados. O cidadão faz uma ladainha para poder juntar documentos, documentos que nem são necessários para provar a sua atividade rural. O cidadão tem um contrato de trabalho, quando não é o dono da propriedade, aí exige tanta documentação desse pobre cidadão, e às vezes ele fica durante 6 meses, 1 ano, para poder receber a sua aposentadoria, depois de ter trabalhado tanto num serviço tão duro como ainda é no Brasil o serviço da agricultura, que não deveria ser, tem meios para ser muito melhor. Então aqui eu faço esse registro e peço ao ministro do Planejamento, que é urgente, temos que chamar esses excedentes, concursados, preparados, para poder servir nas nossas agências. E peço que as agências do estado do Pará, que estão em obras, possam ser concluídas, e aquelas que não iniciaram ainda, possamos licitar para que elas possam ser concluídas. Veja bem que o povo de Rurópolis, para buscar um benefício, ou vá para Itaituba ou para Santarém, para qualquer lado que for, é mais de 200 quilômetros que eles precisam viajar, ou seja, gastam com passagens de ônibus, de carro, às vezes precisam dormir na cidade, e o município perde por não ter a sua agência da Previdência aí na sua cidade. Então, como deputado federal, pude contribuir muito com emendas parlamentares, e se o governo quiser tomar a decisão de construir todas as agências, com certeza
nós iremos colocar novamente emendas para ajudar na construção. Mas, como eu digo, não adianta construir o prédio se você não tem os funcionários. Para concluir, não adianta ter somente os prédios se não tem os funcionários para fazer os serviços acontecer. São lindas agências, informatizadas, um padrão unificado, mas, infelizmente, o governo deu para trás. O governo não está querendo investir. Aliás, o governo está querendo acabar realmente com a Previdência Social no Brasil. Felizmente, nós barramos aqui temporariamente a reforma da Previdência Social. Muito obrigado, que a Voz do Brasil divulgue minha fala, senhor presidente. Muito bem, deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, pelas palavras falando